Josué capítulo 1, o versículo 9 apenas é aquilo que nós vamos ler. Diga assim comigo: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Queridos, nós estamos em um mundo e nós vivemos em um mundo tão acelerado. Nós vivemos em um mundo tão complexo que a gente vai ver que essas duas qualidades precisam estar dentro de nós. Nós precisamos ser fortes e nós precisamos ser corajosos. Se você, querido, não tiver essas duas qualidades na sua vida, você vai ser uma pessoa que fracassa nos seus objetivos. Você vai ser uma pessoa que não consegue romper. Você vai ser uma pessoa amedrontada. Você vai ser uma pessoa que não consegue chegar até o seu objetivo. Porque na minha vida e na tua vida precisa existir essas duas qualidades que existiam na vida de Josué. Diga comigo: eu preciso de força e de coragem. Bata no peito e diga: eu preciso ser forte e corajoso. Quando nós não somos fortes e nem somos corajosos, nós somos engolidos pelos problemas. Nós somos engolidos pelas adversidades. Nós somos engolidos pelo mundo lá fora. Nós somos engolidos por Satanás. Por isso que quando Deus ele fala para Josué: seja forte e corajoso, ele já estava dizendo nas suas entrelinhas: vai ter adversidade, vai ter problema, vão ter circunstâncias adversas, mas eu vou estar contigo em todas elas. Eu vou estar contigo em todas as circunstâncias, em todos os problemas, em todas as adversidades que vierem sobre a tua vida. Se você for forte, se você for corajoso, você vai conseguir romper. Diga amém. Hoje nós vivemos uma juventude doente, uma juventude medrosa, uma juventude covarde, uma juventude que está enclausurada em um quarto e enclausurada na frente de uma tela de computador, na frente de uma tela de telefone. E são juventudes que não têm essas duas características, que não são fortes. Por quê, pastora? Na primeira adversidade, no primeiro vento, desabam. Na primeira circunstância, desabam. Quer ver? Hoje, a nossa igreja era para estar lotada. Muitos não chegaram aqui porque caiu a chuva. Fraco. Não enfrentaram. Existem coisas na minha vida e na tua vida que não rompem, querido, porque nós não enfrentamos o problema de frente. É mais fácil parar. É mais fácil se acomodar. E Deus está dizendo hoje para esta igreja: você precisa ser forte, você precisa romper, você precisa ser corajoso. Coragem, ânimo. Desperta, igreja. Muitas pessoas não chegaram hoje até o culto porque uma circunstância o parou. O que tem te parado? O que tem feito com que você procure um comodismo, procure ficar em casa, procure não agir, procure não andar? O que tem feito você parar no reino? Nós precisamos entender isso e lutar contra isso que tem nos parado. Domingo agora eu falei sobre que nós precisamos conhecer os nossos pontos
fortes e os nossos pontos fracos. E trabalhar nos nossos pontos fracos. Porque são nos pontos fracos que nós somos tentados por Satanás. Muitas pessoas hoje vivem espiritualmente fragilidades. Porque não tem coragem de enfrentar a adversidade, não tem coragem de enfrentar o problema de frente, não tem coragem, querido. E Deus hoje Ele está dizendo: ei, a igreja que eu escolhi, o povo eleito que eu escolhi, é um povo que é forte, é um povo que não olha para a adversidade, é um povo que não olha para o problema, mas é um povo que já enxerga lá na frente o objetivo concretizado. Nós precisamos ter esses olhos espirituais. Deus diz para Josué: seja forte e corajoso. Deus está dizendo para esta igreja: seja forte e corajosa, independente do que possa estar acontecendo na tua vida. Independente da circunstância que pode ter sido levantada sobre a tua vida, coloque dentro de você essas duas palavras: eu preciso ser forte e eu preciso ser corajoso. Amém? E olha o que nós lemos. 1 Josué, capítulo 1, do verso 9, diz assim: não te mandei eu? O próprio Deus, querido, perguntou a Josué: não foi eu que te mandei? Na tua Bíblia existe um ponto de interrogação? Sim ou não? O que significa esse ponto essa pergunta? O que significa? Que ele está perguntando para Josué. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu não fui claro contigo, Josué. Não foi eu que te mandei. Não foi eu que coloquei esse chamado sobre a tua vida. Não foi eu que declarei que a partir de hoje você seria aquele que iria direcionar este povo. É o que Deus tem falado para mim e para você. Não foi eu? Por que tu estás duvidando? Se foi eu que te mandei. Por que você está duvidando? Se foi eu que falei vai. Por que você está duvidando? Se foi eu que te coloquei como líder daquela célula. Por que você está duvidando se aquela célula vai dar certo ou não? Se não foi eu que conheço tudo, que sei tudo o que vai acontecer, não foi eu que te mandei ir. Queridos, é o Senhor que nos manda. É o Senhor que coloca uma ordem sobre a nossa vida. Mas existe sempre uma condição. Eu escolho decidir ouvir a voz de Deus ou decidir ser desobediente à direção do que Deus tem mandado sobre a minha e sobre a tua vida. O versículo inicia: não te mandei eu, uma pergunta. Em outras palavras, Deus já se chateou ali e disse assim, Deus perguntando se não foi claro o suficiente. Às vezes nós temos dúvida. Será que eu fui escolhida mesmo para estar louvando aqui no altar? Será que eu fui escolhida mesmo para estar pregando a palavra? Será que eu mesmo fui escolhida dentro da minha casa? Poderia ter escolhido tantas outras pessoas. Por que me escolheram? Talvez na cabeça de muitos aqui, essa mesma inquietação já passou. Talvez você hoje, nesta noite, você saiu da sua casa dizendo, será mesmo que é para mim desempenhar esse papel? E Deus está falando do céu, não foi eu que te mandei, o que mais eu preciso fazer para ser claro para ti, criatura? Que eu estou contigo nessa jornada, que foi eu que te escolhi, que foi eu que te gerei. Eu já te conhecia desde o ventre materno, a Bíblia diz. Que desde o ventre da nossa mãe o Senhor já tinha nos escolhido. E Ele já tinha traçado ali uma missão para a minha vida e para a tua vida. Nós somos escolhidos de Deus e isso é magnífico, querido.
Você que está aqui, você foi escolhida pelo Senhor. Você foi escolhido pelo próprio Deus. Você tem noção do quanto isso é extraordinário? Milhares de pessoas no mundo. Muitas pessoas em Santa Isabel, milhares de pessoas em Santa Isabel, 1000 pessoas, muitas pessoas. Na tua casa, quantos são? E você foi escolhido ali. Você foi tirado daquele lugar e foi direcionado algo sobre a tua vida. E Deus está dizendo, foi eu que te dei, apenas vá. Quando ele chega para Josué e diz assim, não foi eu que te ordenei? Ele disse assim, ei, esteja claro que foi eu que depositei isso sobre a tua vida. Mas para que dê certo, você precisa fazer o teu papel. E ele vai dizer logo lá embaixo, esforça-te. E aí eu vejo muitas pessoas que se acomodam. Recebem um chamado de Deus. Recebem uma missão do Senhor. Recebem algo para desempenhar no reino. E até elas entendem que foi o próprio Deus que as escolheu. Mas na hora que é para ela fazer algo, ela para. Na hora que é para ela dar a cara para bater, realmente fazer o papel que Deus quer que ela faça, ela para. A Bíblia está dizendo, esforça-te. Em outras palavras, ele está dizendo, ei, levanta. Levanta. Sai do comodismo. Sai da tua zona de conforto. Sai. Olha, eu quero que tu ande, que tu prossiga. Não, tu está parado. Nós precisamos sempre, queridos, fazer essa análise. Como é que eu estou no reino? Será que eu posso ainda fazer melhor? Mas existem pessoas que não. Que elas não se analisam. E são pessoas que você vai ver que vai viver uma vida toda mediana. De mediana para baixo, uma vida rasa. Uma vida que não passa daquilo. Por quê? Porque não está fazendo a sua parte, não está se esforçando. Não está, em outras palavras, dando o seu melhor. Em outras palavras, para ela tá bom. O pior tipo de pessoa que tem é a pessoa... Querido, tem um outro. Tá ótimo, eu vou fazer uma farofa e eu vou comer. O pior tipo de pessoas que tem são aquelas que são conformadas com a sua situação. Enquanto Deus está dizendo, eu tenho mais para te dar. E a pessoa está dizendo, não, Senhor, tá bom assim. Não, eu tenho aonde dormir. Eu tenho uma rede para me colocar lá debaixo do meu jambeiro. Eu tenho um ovo ali para me fritar de vez em quando. Não, Deus está dizendo, ei, foi entregue algo sobre a tua vida. Mas para que você venha romper naquilo que foi entregue na sua vida, você precisa fazer a sua parte. Nós precisamos fazer a nossa parte no reino. Parte naquilo que Deus, Ele... Diga assim, esforça-te. Fala para ela, acorda. Para de preguiça. Quer ver algo que tem no trabalho? A preguiça. A preguiça tem feito pessoas... Chega na hora certa. É para chegar às 7 horas da manhã, a pessoa chega às 8, 9 horas da manhã. É para sair 5 da tarde, quer sair mais cedo, 4. Ou seja, não chega no horário e ainda quer sair mais cedo. Deus está dizendo hoje para mim e para você que nós precisamos ser um povo esforçado. Que nós precisamos realmente, olha, colocar as mangas das camisas para cima e fazer aquilo que foi já colocado sobre as nossas mãos. Pastor, eu sou líder de célula, dei o seu melhor na sua célula. Pastor, eu sou Timóteo, dei o seu melhor em receber daquela pessoa que está te liderando. Se
se esforça. Esforça, querido. Existem pessoas que não se esforçam, que não querem romper. Parece assim que vivem com os olhos vendados e a vida tem empurrado a pessoa. Ela não tem feito a sua história. Ela não é protagonista da sua história. Ela é um mero acaso da própria vida. Você precisa tomar a rédea da tua vida e se esforçar. Quais são os teus sonhos? Quais são os teus objetivos? O que você almeja? Para que você possa alcançar um melhor emprego. Para que você possa alcançar o melhor cargo lá na tua empresa onde você trabalha. Para que você possa ser o melhor aluno na escola ou na faculdade que você está inscrito. Para que você possa ser o melhor servo no reino. Exige esforço, querido. Eu nunca vi ninguém crescer sem se esforçar. Eu nunca vi ninguém romper sem sacrifício. Qual o nosso problema? Coisas de mão beijada. Tudo fácil. Do meu jeito. Na minha hora. Quando eu quero. Mas Deus está dizendo, não é como tu queres, mas é como eu mandei e te ordenei fazer. Esforça-te. O reino dos céus, ele é garantido por esforço, querido. Ou você pensa que você vai brincar de ser crente e quando o juízo chegar, você vai direto para lá? Não. Exige algo que você precisa fazer diariamente. Se esforçar diariamente para estar cumprindo a palavra. Se esforçar diariamente para estar sendo uma melhor serva, um melhor servo. Se esforçar diariamente para... Quando Deus chega a Josué e diz assim, foi eu que te ordenei. Tu precisa fazer é ser esforçado. E ele continua dizendo, além de se esforçar, você precisa ter bom ânimo. Fala comigo, bom ânimo. Olha para essa pessoa e diga assim, bom ânimo. E o que significa ter bom ânimo? Ser feliz. Rapaz, às vezes a gente chega na igreja e a gente olha para o irmão e parece que o irmão não veio para a igreja, irmão. Parece que ele veio para qualquer outro lugar, mas não para a igreja. Por quê? Cara de morto. É uma tristeza na alma. É um negócio estranho, irmão. Parece assim que vem arrastado. Vem só para cumprir tabela. Se for para vir assim, nem venha, querido. Porque a oferta, ela tem que ser perfeita para Deus. Ela não pode ser qualquer oferta. Você não pode dar qualquer coisa para o Senhor. E quando eu falo de qualquer coisa, a coisa mais preciosa que nós temos que dar a Deus é a nossa vida como oferta. Muitos ministérios na igreja, pastor. Trabalhar com célula, trabalhar com homens, trabalhar com mulheres, trabalhar com crianças, trabalhar com a mídia, trabalhar com diaconato, tantas coisas para serem desenvolvidas no ministério. E por que tem alguns ministérios que rompem e outros não? Porque existe um segredo aí. Existe um segredo que você precisa colocar na tua vida. Você precisa fazer com amor. E a gente vê muitas pessoas desempenhando a obra de Deus de qualquer jeito, de forma relaxada. Parece que está fazendo ali assim, com peso. Não, querido. Enquanto você estiver fazendo com peso, o teu ministério nunca vai crescer. Enquanto aquilo for um peso na tua vida, você nunca vai romper. Porque Deus se agrada daquele que dá, mas dá com alegria. Você tem dado o seu melhor para Deus? Você tem dado o melhor com alegria para o Senhor? Você tem servido a Deus com alegria? Ou você sai da sua casa dizendo, Eras, mais um culto de terça-feira que eu vou ter que sair. Eu podia estar aqui em casa, deitado, dormindo nessa chuva. Você saiu da sua casa hoje com alegria para adorar?
Ou você saiu reclamando porque tinha que estar aqui? Tudo isso é um diferencial para Deus. Tudo isso faz você chegar mais perto ou estar mais distante de Deus. E aí nessa competição de estar mais perto ou mais distante, o que vai fazer eu estar mais perto é a maneira como eu me comporto. Eu preciso me esforçar e eu preciso desempenhar o papel com alegria, com bom ânimo, com amor. Diga assim comigo: eu preciso fazer a obra de Deus com amor, com alegria e não com tristeza. Quando você estiver desempenhando a obra de Deus com tristeza e com peso, olha aqui para mim, querido. Quando você estiver, preste muita atenção no que eu vou dizer. Quando você estiver desempenhando um papel ou uma função na sua igreja local, mas isso lhe traz peso, isso lhe traz tristeza, preste atenção se você está bem com Deus. Porque o fato de desempenhar um papel na igreja, de servir o reino, tem que ser algo que transforme o teu coração em alegria por servir. Tem que ser algo que você estiver sempre buscando. O que eu posso fazer melhor para estar chamando mais mulheres? O que eu posso fazer para estar chamando mais crianças? O que eu posso fazer para mudar essa realidade? Você é inconformado quando você faz com amor aquilo que você exerce. No nosso trabalho é a mesma coisa. Quando nós trabalhamos com amor, tudo flui. Quando você faz uma comida com amor, a comida pode ser com pouco tempero, mas é a melhor comida do mundo. Por exemplo, para minha mãe, eu amo a comida da minha mãe. E ela pega uma galinha lá do quintal, ela pega uma favaca que está lá no quintal, ela pega um cheiro verde que está lá pela leira que ela coloca. Pronto, mas é a melhor galinha caipira que eu já comi na minha vida, porque a minha mãe faz com amor para me receber. E o que nós temos feito para Deus, querido? É com amor. Nós estamos ansiosos. Hoje é terça-feira. Eita, tomara que dê logo 7 horas para me chegar na igreja, ouvir a palavra, adorar a Deus. Você sai assim da sua casa? Você sai com aquela alegria de ouvir mais, de mais conhecimento, de ouvir a palavra, de adorar a Deus? É assim que você está saindo da sua casa? É assim que nós precisamos sair da nossa casa todas as vezes que nós vamos para o serviço ao Senhor. Quando eu sair para a minha cela, eu tenho que sair almejando ganhar muitas almas para Deus. Quando eu sair para o ensaio do louvor, eu vou dedicar aquela 1 hora de tempo naquilo que eu mais amo fazer, que é adorar a Deus. Quando eu sair para discipular alguém, eu vou na casa daquele meu irmão e eu vou mostrar aquilo de melhor que eu tenho, porque eu vou injetar nele a palavra de Cristo. Eu vou ver através dele uma pessoa transformada. E tudo para dar certo na nossa vida, o ingrediente é amor. Se você não tem amor a servir ao diaconato, é melhor entregar do que fazer algo relaxado. Porque a Bíblia mesmo, ela nos orienta que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Não é eu que digo, querido, está escrito. Nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer forma. Nós não podemos adorar a Deus de qualquer jeito. Mas nós precisamos dar o nosso melhor para Deus. Porque se eu for perguntar aqui, quem quer receber o melhor de Deus? Eu acredito que todos vocês vão levantar a mão e vocês querem o melhor. Mas vocês têm dado o melhor seu para Deus? Porque eu aprendi que da medida que eu dou, eu recebo. Da medida que eu me entrego, o Senhor faz mudança em mim. Da medida com que eu dou, da mesma medida eu vou receber. E é por isso, querido, que muitos
tem recebido de Deus poucas coisas. Muitos irmãos têm recebido de Deus coisas poucas. Por quê? Porque tem se doado pouco, tem feito pouco, e você poderia fazer mais. Você vai sair hoje daqui deste culto perguntando para você mesmo: o que eu poderia fazer para Deus? Ou então, em que eu poderia melhorar para Deus? E todas as vezes que nós nos inconformamos com nós mesmos, nós crescemos. Todas as vezes que eu me inconformo com aquilo que eu estou dando para Deus, isso me faz romper, ser melhor, ir atrás de coisas melhores, romper, crescer, avançar. E ele diz assim, ó: esforça-te, tem bom ânimo. Aí ele vai dizer: não temas, nem te espantes. Por que Deus fala isso para Josué? Porque ele sabia que na caminhada de Josué ia sentir medo. Josué ia ter momentos de pressão. Josué ia passar por grandes desafios. Mas antes dele passar, Deus já estava dizendo: ei, não para no medo, eu estou contigo. Ei, não te espanta com as coisas que estão acontecendo, apenas prossiga. Ei, não desvia o teu foco de mim, não desvia a tua direção, não, vai adiante, para frente. Na nossa vida, queridos, espiritual, na nossa vida secular, vamos passar por momentos de medo, sim. Mas esse medo, querido, com muitas pessoas, o medo ele paralisa. Mas aquele que é nascido de Deus, aquele que entende quem é Deus na vida, na sua vida, aquele que entende quem é que está sobre ele, ele rompe. Mesmo com medo ele vai, mesmo com medo ele não para, mesmo com medo ele avança, porque Deus é aquele que lança fora todo medo. Tem pessoas que não assumem um cargo na igreja porque tem medo. Eu tenho medo de pregar. E quem é que diz que Deus chamou aquele que já sabia pregar? Não, Deus chama aquele que nunca pregou, porque Ele vai capacitar você. Talvez você não recebeu algo de Deus porque você ainda não se entregou para Ele, dizendo: Senhor, eu não sei fazer, mas eu confio que o Senhor vai me ensinar. E eu ouso dizer que os nossos melhores líderes foi aqueles que não sabiam nada no início, mas que ousaram ir. Que disseram: eu não sei, mas se tiver alguém que me ensina, eu vou aprender. Eu gosto de pessoas assim, querido. No meu discipulado, eu gosto de discipular novo convertido. Por quê? Porque o novo convertido não sabe de nada. O novo convertido não conhece nada da doutrina da igreja. O novo convertido às vezes não tem nem Bíblia. E aquilo que tu fala para ele, ele agarra e faz. Mas quando você pega um velho para discipular, querido, te dá trabalho. Porque tudo que você vai falar ele sabe. Só não faz, mas sabe que tem que fazer. Então, querido, você talvez aqui é novo convertido, está iniciando na igreja. Colhe perto de pessoas que vão te ajudar a crescer. Andem perto de pessoas que têm o que te passar. Andem perto de pessoas que desçam o óleo de Deus e derramem sobre a tua vida. Ande perto de pessoas que exalem o perfume de Cristo. Nós precisamos ser sábios. Ele diz para Josué: ei, Josué, não temas e nem te espantes. Em outras palavras, ele diz assim: ó, eu não quero te ver com medo, não. Eu não quero te ver com medo. Se foi eu que te mandei ir, vai. Porque eu vou te capacitar no meio da tua trajetória. Eu vou te capacitar no meio do teu caminho com Cristo. Eu que vou te dar as armas que você vai vencer aquilo. Quando nós chegamos para a igreja, há 5 anos atrás, há quase 6, o Aurélio era uma criança. Agora ele está velho. O Aurélio era uma criança, um adolescente. E o Aurélio não cantava nada, nem tocava nada, irmão. Eu lembro uma vez que o Aurélio estava no cantinho assim, ó. E o Cláudio passou por ele assim, fez assim, ó, no teclado dele.
Aí o Cláudio olhou para mim e riu e eu não entendi na hora. Quando eu cheguei em casa, o Cláudio disse assim, sabe por que eu ri quando eu entrei lá no altar? Na verdade não tinha altar, assim, quando eu fui lá para frente, eu falei, por quê? Porque o teclado do Aurélio estava o volume todo baixo e ele lá como se ele estivesse tocando muito bem. Por quê? Porque ele não sabia, mas ele estava ali crendo que Deus ia capacitar. Ele não tinha o domínio daquilo, mas ele estava ali e ele sabia que uma hora ou outra o Senhor ia descer sobre ele graça e entendimento e ele iria romper. E hoje o Aurélio toca para a glória de Deus. Hoje o Aurélio canta para a glória de Deus. Mas lá no início ele não sabia. Muitas coisas têm te parado porque você diz assim, eu não sei. E se você não colocar para fazer, você nunca vai descobrir como é que faz, querido. Tudo é uma questão de atitude, de não aceitar. Tudo é uma questão de atitude, de decidir não ficar ali naquele momento, de não estar naquele marasmo, mas de romper. Quando Josué recebe essa palavra que ele não tinha que ter medo e não se espantar, e Deus diz assim, reitera, porque eu sou o teu Deus. Em outras palavras, ele está dizendo, ei Débora, não tenha medo, filha, vai lá e faz aquilo que eu te mandei fazer, porque quem te mandou foi o próprio Deus, aquele que tem domínio de tudo, aquele que sabe de tudo, aquele que está em todos os lugares. Em outras palavras, operando Deus, quem impedirá? Diga comigo, operando Deus, quem impedirá? Quem vai se atrever contigo, querido? Ninguém vai se atrever contigo. Quando Deus ele opera, ele faz, ele concretiza. E nós precisamos tomar posse dessas bênçãos sobre a nossa vida. Ele diz assim, porque o Senhor teu Deus está contigo. Diga assim, o Senhor meu Deus está comigo. Você crê verdadeiramente que Deus ele está contigo? Quem crê aqui que Deus está com você? Você crê que você nunca está sozinho? E por que você se desespera em muitos momentos? E por que você se desespera em muitas coisas e não sabe o que fazer se Deus ele está contigo? Se Deus ele está na minha vida, querido, pode vir o problema que vier, mas eu vou conseguir romper. Se Deus está na minha vida, o gigante pode vir afrontando, mas Deus te faz vencer o gigante apenas com uma pedra. Se Deus está contigo, querido, pode um mar se apresentar a ti e Deus manda com que esse mar se abra. Se Deus está na tua vida, pode ter uma terra de gigante, mas Deus está dizendo, você vai possuir essa terra, você vai ser morador dessa terra. E nós vamos vencer. E nós vamos vencer, querido. Quando nós entendemos que Deus é aquele que rege a nossa vida. Não é qualquer coisa que nos desestabiliza. Quando nós entendemos que é Deus que está conosco, não é qualquer circunstância que nos tira da presença. Quando nós entendemos que é Deus que está conosco, não é qualquer problema, querido, que vai te tirar da visão, não, porque Deus está contigo. Diga para essa pessoa, Deus está contigo. E olha que ele diz ainda, ele reitera, esse versículo, ele é lindo, maravilhoso, extraordinário. Ele diz assim, eu estou contigo por onde quer que andares. Aonde tu estiver, Deus está contigo. Lá no teu trabalho, Deus está contigo. Lá na tua escola, Deus está contigo. Lá na tua célula, Deus está contigo. Lá na rua da tua casa, Deus está contigo. Lá na tua casa, Deus está contigo.
Igreja, o Senhor Deus manda eu te dizer que Ele está contigo em todos os lugares. E quando nós entendemos que Deus é aquele que nunca nos deixa só, quando nós entendemos que Deus é aquele que nos capacita, quando nós entendemos que Deus é aquele que nos prova para nos aprovar, quando nós entendemos que Deus é aquele que não nos deixa morrer, que não nos deixa caído, que nos levanta no momento de dificuldade, que nos abraça no momento que nós estamos só, nós conseguimos vencer, querido. Diga assim comigo: eu consigo vencer quando Deus está comigo. E eu entendo que os meus caminhos, eles são guardados por Deus. Eu entendo que aonde eu for, o Senhor, Ele está blindando a mim e a minha casa. Eu entendo que aonde você for, querido, Deus, Ele está contigo, te guardando, te protegendo, te livrando de coisas que você talvez nem imagina que ia acontecer. Às vezes a gente está dirigindo o carro numa BR, de repente lá na frente alguma coisa aconteceu, a gente parou para receber uma ligação, ou então um sinal fechou e a gente, de repente, uns minutos ali se atrasou de chegar naquele objetivo. Mas lá na frente acontece um acidente que, se talvez aquele sinal não tivesse fechado, ou se você não tivesse parado para atender aquele telefone, talvez fosse com você aquele acidente. Então, quando nós entendemos, querido, que é Deus que guarda, que é Deus que protege, a gente consegue entender que, independente da circunstância que eu possa estar passando, que independente da circunstância que pode estar vindo sobre a minha vida, eu vou vencer porque Deus está comigo. E a Bíblia diz: não temas. Talvez você possa estar passando agora por um problema. Pastor, eu estou com medo porque eu estou com um problema de saúde e os médicos não sabem o que são. Ou então eu estou com um problema de saúde que para os médicos não tem cura. Eu quero te dizer que o médico dos médicos hoje manda eu decretar sobre a tua vida que é Ele que cuida de ti, que é Ele que levanta aquele que está caído, é Ele que traz cura aquele que está enfermo, é Ele que manda eu dizer para a igreja: seja forte e seja corajosa, não se acovarda, se levante, prossiga, porque Ele está contigo.